Muitos estudantes me procuram para falar sobre planejamento de estudos. E um dos temas que a gente aborda constantemente é a escolha do vestibular foco. Você sabe o que é isso? Vem comigo que eu vou te ensinar. Existem muitos vestibulares e é impossível um estudante conhecer todos os assuntos que todos os vestibulares cobram. E é por isso que a gente sempre orienta que esse estudante tenha um ou no máximo 2 vestibulares foco. Lá no final do ano, quando ocorrem a maioria dos vestibulares, você pode prestar quantos vestibulares você quiser, 5, 6, 7, 10, não importa. Só que você precisa ter estratégias. E quando a gente fala de estratégias para vestibulares, uma das mais importantes é ter um ou no máximo 2 vestibulares que você vai se dedicar a conhecer melhor as características da prova. Estes 2 vestibulares, ou este um vestibular que você vai ser estrategista, a gente chama de vestibular foco. Como escolher o vestibular foco? A primeira coisa é você aliar o seu sonho com a realidade. O que eu estou querendo dizer? Tem alunos que sonham, por exemplo, em fazer medicina na USP São Paulo. Lindo, maravilhoso. Só que eles esquecem que são cerca de 300 candidatos por vaga e que talvez ele não consiga chegar lá. Ah, Eduardo, mas você está me desanimando com isso. Não é isso. Eu disse para você, é aliar sonho com realidade. E isso só você vai poder dizer por si mesmo. Então pense, eu tenho condições ou se eu não tenho, o que eu preciso fazer para atingir este vestibular foco? Então alie isso, a realidade com o seu sonho, mas não desista dos seus sonhos. Segunda dica para escolher o vestibular foco é tentar, se você for escolher 2 vestibulares foco, por exemplo, pegar vestibulares com características semelhantes. Quando a gente fala de FAMEMA, FAMERP, UNESP, entre outros vestibulares da VUNESP, são vestibulares com características semelhantes. Então, se você vai escolher FAMEMA, por que não escolher FAMERP como segundo vestibular foco, já que são vestibulares com características semelhantes e se você está se preparando para um, automaticamente estará se preparando para outro. Outro vestibular que eu sempre indico para os alunos é o próprio Enem, porque através do Enem você consegue vaga para várias universidades. Então reflita sobre isso. Quais serão os seus vestibulares foco no ano de 2021? O que você vai precisar saber sobre estes vestibulares? Primeira coisa, você tem que ser especialista, você tem que conhecer o edital. Tem aluno que tem preguiça de ler o edital. Pegue o edital dos anos anteriores, conheça as características da prova. Tem primeira e segunda fase? Como são as questões da primeira fase, como são as questões da segunda? A redação é na primeira ou na segunda fase? Quantos pontos você precisa fazer para ser aprovado nesse vestibular? Qual é a porcentagem de acertos por disciplina que você vai precisar? Quando se trata de Enem, por exemplo, matemática representa 25% da prova. São 45 questões só de matemática. Então conheça todas as características desse vestibular foco. Conheça como é a redação. E por último, quais são os assuntos mais recorrentes do seu vestibular foco. O que é isso? Você vai ter que dedicar com muita intensidade, isso demanda trabalho, mas é importante. Você vai ter que pegar as provas, no mínimo dos últimos 7 anos, deste vestibular foco e analisar questão por questão para que depois você saiba quais são os assuntos mais recorrentes. São aqueles assuntos que com maior frequência costumam aparecer neste vestibular. Por que eu estou dizendo isso? Ao longo do seu ano de 2021, dificilmente você vai dar conta de estudar, fazer resumo, fazer exercício, fazer revisão para todos os assuntos. Mas faça isso, pelo menos para aqueles que são mais recorrentes. Fica essa dica para vocês. Eu sou Eduardo, coordenador pedagógico do curso pré-vestibular Coque Assis.